Missão transcultural. O que é? Quem deu início a ela? É sobre isso que iremos estudar hoje e aprender no nosso programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luner, com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Esse é um programa onde eu leio o texto, explico o texto e tiramos as lições do texto, tá? Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique até ao final desse programa, porque nós temos lições importantes para aprendermos juntos hoje aqui. E hoje nós estamos aí fazendo uma exposição bíblica de Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3, e Gênesis 17, do 1 ao 8, com o tema Missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, o chamado e a aliança de Deus com Abraão. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura desses dois textos que estão na tela nesse momento. Gênesis 12, a partir do 1, diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora nós vamos ler Gênesis capítulo 17, a partir do 1, que diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e as suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Para iniciarmos aqui, dar prosseguimento à exposição bíblica. A oração que eu oro pelas causas será no final. Fique até o final para colocar as causas. De repente você tem aí uma questão de saúde, problema na justiça, libertação de um familiar. Então nós estaremos orando, tá bom? Que você esteja orando também pela minha vida, pela minha menina princesa, que é a minha esposa, Ângela Manhães Luna. Nós precisamos muito, inclusive na data da gravação desse vídeo, que está sendo gravado no dia 18 de setembro de 2023, e ele vai ao ar no dia 19. Eu estou inclusive gravando esse vídeo e estou com um pouquinho de dificuldade para falar, por causa de uma pequena afta na língua. Então, assim, estou com essa dificuldade, mas não posso deixar de gravar o vídeo. Então, eu vou gravar o vídeo e vamos em frente para a glória de Deus. Eu falo a data, porque depois você pode estar assistindo esse vídeo aí 2 meses depois e com certeza eu já vou estar bem. Então, mas eu falo a data para que as pessoas saibam, tá bom? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Ó Deus, de mais uma vez estar aqui para realizar o programa Entendes tu o que lês? Que o Senhor me ajude, Senhor. Me ajuda, Senhor querido, a poder falar o que eu preciso falar. Toma aqueles que estão assistindo, tira todo impedimento, toda barreira, ilumina minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra, ilumina a mente deles para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática a tua palavra em nome de Jesus. Vamos lá? Introdução. O pecado separou o homem de Deus, mas ele sempre ofereceu a oportunidade de reconciliação. Irmãos, vamos parar para pensar como Deus trabalha na história. Quando você ler a Bíblia, você precisa procurar os feitos de Deus em primeiro lugar.
que quando você olha os feitos de Deus, você fica maravilhado. O homem peca, o homem desobedece a Deus, e mesmo assim, Deus vem até o homem se revelando para reconciliá-lo consigo. Deus foi aquele que foi ofendido, mas ele busca a reconciliação. Que exemplo! Que Deus maravilhoso! Que amor é esse desse nosso Deus? Do capítulo 1 ao capítulo 11 do livro de Gênesis, Deus tratou da humanidade de forma global. Então Deus não falou, não veio tratando com uma única pessoa, né, como representando ali. Mas depois de muitos anos de rebelião, a partir do capítulo 12 a 50, Deus decidiu tratar especificamente com pessoas com indivíduos, que foi Abraão, Isaac, Jacó e José, para deles formar uma nação, talvez, através da qual pudesse revelar a própria humanidade. Então Deus se revela a uma pessoa para que através dessa pessoa Deus dê continuidade ao que ele quer fazer. Esse foi o plano divino. Deus começa se revelando a Abraão para trazer de sua descendência a Jesus como Salvador. Abraão foi um instrumento importante nas mãos divinas. Temos um relato valioso diante de nós e precisamos compreendê-lo corretamente em toda a sua amplitude, né? A história da formação de Israel começa com quem? Com Abraão, que era Abrão nesse tempo. Uma história maravilhosa que revela alguns aspectos importantes do nosso Deus. Lembra que eu falei que é importante observarmos os feitos de Deus? Então vamos lá. Primeiro, o chamado de Abrão. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Só aqui nós temos algumas sentenças. Ora, então, ora. Depois, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Essa narrativa é muito significativa quanto ao chamado específico de Abrão. Ela apresenta sua partida da cidade humana de Ur dos Caldeus, em obediência pela fé, para buscar a cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Como um agente da graça redentora, assim como Noé foi o instrumento escolhido para trazer a mensagem de salvação à sua geração. Então Deus começa uma aliança através de Abraão. Lembra que na época de Noé, Deus se manifesta para Noé? De acordo com o relato de Atos 7, 2 e 3, Deus já havia chamado Abrão enquanto ele ainda estava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes de morar em Harã. Deus já tinha se revelado. Abrão deveria deixar o local em que habitava, pois seus habitantes eles eram o quê? Idólatras. Toda vez que Deus quer um relacionamento com alguém, ele precisa tirar aquela pessoa daquele meio de convivência, no sentido dele não ficar mais praticando aquelas atitudes. No Antigo Testamento, Deus tirava as pessoas do meio daqueles que estavam praticando. No Novo Testamento, mesmo que nós tenhamos que estar convivendo com pessoas que não servem ao Senhor, a ordem de Deus é para não vivermos segundo os padrões que eles vivem. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, através de que vem a renovação do entendimento? Através de estudarmos a palavra. O Espírito Santo vai aplicando a palavra na nossa vida. Nós vamos compreendendo. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que não andemos segundo os padrões desse mundo. Abraão deveria sair daquela convivência e seguir em peregrinação para a terra que Deus lhe mostraria. Deus faz uma promessa, diz para Abraão sair e ele precisa obedecer. Nesse chamado inicial, duas ordens são claras. Abraão deveria deixar sua terra e sua parentela. No entanto, alguns estudiosos argumentam que nesse momento, Abraão cometeu seu primeiro erro ao deixar sua terra natal com sua esposa Sarai, seu pai e seu sobrinho Ló, conforme visto em Gênesis 11, 31. Abraão era um homem de fé, mas também era frágil e cometia erros. Ele obedeceu, mas não completamente. Isso às vezes também acontece conosco. Graças a Deus, porque ele é um Deus de novas oportunidades.
Deus chama Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela. E o que se deixa claro é que, a princípio, ele sai com seu pai e sai com seu sobrinho. O pai tomava conta do sobrinho, porque o pai do sobrinho já havia falecido. Então, Abraão está com o pai e está com seu sobrinho. Em segundo lugar, nos versículos 4 e 5, encontramos novamente Ló, bem como os servos que Abraão havia adquirido em Harã, acompanhando em sua jornada. No entanto, é importante lembrar que a ordem divina era para que ele deixasse a sua parentela. Portanto, mais uma vez, Abraão desobedeceu a Deus ou então não levou em consideração o que Deus havia falado. Por isso, mais tarde, houve a necessidade de separação de quem? De Ló e de Abraão. Então, eles tiveram que se separar. Humanamente falando, é possível entendermos que, assim como o pai de Abraão era responsável por Ló, quando o pai de Abraão morre, quem se torna responsável por Ló é Abraão. Então, por isso ele leva o seu sobrinho. Mas Deus mostra para ele que existe uma necessidade. Nesse caso, é criada uma situação, Deus permite uma situação e chega-se à conclusão que não dava para Ló e Abraão estar caminhando junto. Então, aquela situação do gado, a terra não comportar o gado, fez com que eles tivessem que se separar. E aí sim, Deus pode novamente se manifestar a Abraão, porque a promessa é com ele. Não tinha nada a ver com Ló. Não é que Deus estivesse desprezando Ló, mas o chamado era com Abraão. E não adianta a gente querer que Deus faça o que nós queremos. Ló poderia ter vontade que o chamado fosse com ele, mas não era com ele, era com Abraão. Então nós devemos entender que Deus chama quem ele quer, coloca quem ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. É Deus quem faz. 2. As promessas de Deus. Gênesis 12, 2 e 3. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Veja que não é Abraão que está se engrandecendo, mas é Deus que vai engrandecer Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sobre o chamado de Abraão, devemos destacar ainda que ele estava sustentado na promessa divina que continha 7 elementos. Então vamos lá. Primeiro, de ti farei uma grande nação, que é dentro do versículo 2. Deus promete a Abraão que fará dele uma grande nação, testando sua fé ao limite máximo, pois sua esposa era estéril. Ao permanecer fiel, Abraão serve como modelo para o povo pactual, o povo da promessa. Como é que Deus vai fazer uma grande nação a partir de Abraão? Se Abraão está avançado de idade, sua esposa está avançada de idade e ela era estéril. Humanamente, isso era impossível. Então a fé de Abraão está sendo provada, porque ele precisa crer contra aquilo que está diante dos seus olhos. Por isso que a fé, ela não está ligada ao que eu vejo, mas ao que eu creio, ao que eu acredito, ao que eu espero de fato. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Quando você estuda a palavra de Deus, e eu, observando os feitos de Deus, nós vamos aprender que Deus promete e Deus cumpre. Porque ele é um Deus de promessa e um Deus de cumprimento. Isso é importante falar aqui. 2. Te abençoarei. Versículo 2 ainda também. Deus abençoa Abraão trazendo poder, fortalecimento e crescimento para a sua vida. A bênção é uma garantia de proteção, cuidado, graça e paz. Então nós encontramos 4 coisas aqui dentro da bênção. Deus protege, Deus cuida, Deus se manifesta através de um favor imerecido e Deus também traz a paz na vida de Abraão. Te engrandecerei, o nome, ainda está dentro do versículo 2. Na antiga cultura do Oriente Médio, um nome não era apenas um rótulo. Não é como nos nossos dias, na nossa cultura. Ah, eu me chamo Mário, Mário Luna. É um nome, mas na cultura do Oriente Médio tinha muito mais do que isso. Mas a revelação do caráter, que é equivalente à pessoa ou à personalidade. Então o nome estava ligado a algo assim. Portanto, um grande nome não só traz fama, mas também autoestima social, como um homem de caráter superior. Deus quer fazer de Abraão uma personalidade única e incomparável.
mas é Deus quem quer fazer. Esse não é um sonho pessoal de Abraão. Abraão não está buscando isso para a vida dele. Isso vai ser uma consequência dentro das promessas de Deus. Tem pessoas que vão ser conhecidas, vão ser faladas, vamos usar um termo da atualidade, podem até ser famosas, mas isso só vai acontecer se nós entendermos que Deus é quem faz isso e nós não podemos ter essa motivação. Se essa motivação entrar no meu coração ou no seu coração, nós vamos deixar de reconhecer a grandeza de Deus procurando a nossa própria grandeza. Nós vamos deixar de exaltar o nome do Senhor procurando a nossa própria exaltação. Isso não é agradável ao Senhor. É o nome dele, é a pessoa dele que precisa ser exaltada, glorificada, louvada, não é eu. Então Abraão seria transformado numa pessoa que estaria dentro de um destaque, mas isso era Deus fazendo. Isso não era para diminuir ninguém. Isso não era para mostrar que Abraão era melhor do que ninguém. Mas já que a aliança estava sendo feita com ele, através dele, então Deus vai manifestar-se na vida de Abraão. Isso é importante falar. E Abraão deveria se manter humilde, porque tudo que iria acontecer estava dentro da ação divina. Deus estava trabalhando através da vida de Abraão. Isso não significa que Abraão estaria livre de errar, como ele errou, como quis antecipar para poder ajudar Deus na sua promessa, no sentido de ter ali um relacionamento íntimo com Agar, ter tido Ismael. Abraão erra, mas isso não quer dizer que a promessa de Deus não vai ser realizada na vida dele. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. E Abraão continuou se mantendo ali, apesar de ter tido esse deslize, de ter tido nesse momento, um momento de incredulidade, por tomar Agar como mulher para poder ter filho através de Agar. E com o consentimento e até mesmo com o conselho de Sara. Entendeu? 4. Tu serás uma bênção. Versículo 2. Deus abençoa Abraão para que ele seja portador de sua bênção e uma bênção para os outros. Então, a vida de Abraão seria abençoada e, ao mesmo tempo, ele abençoaria outras vidas. Porque através da fé dele, através da conduta dele, Deus cumpriria a sua promessa, então ele seria bênção para a vida de outras pessoas. Quando eu e você obedecemos a Deus, vivemos segundo a vontade de Deus, nós passamos a ser instrumento de bênção na vida das pessoas. Mas a bênção não é gerada a partir de mim. A bênção vem através do Senhor. Então nós estamos vendo aqui até esse ponto um Deus que vai buscar um homem numa outra terra. Esse homem não servia a Deus e ali está sendo feita uma missão transcultural. Deus se manifestando para buscar um homem para poder, através dele, fazer uma nação dentro de uma promessa e essa promessa alcançar a todos através de Jesus Cristo. 5. Abençoarei os que te abençoarem. Versículo 3 nesse caso, tá? Então vamos lá. Deus promete abençoar aqueles que abençoa Abraão e os seus fiéis descendentes, que prefiguram Cristo e sua igreja. Então Deus fala, olha, quem te abençoar, eu vou abençoar. 6. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ainda está no versículo 3. Quem se opõe a Abraão está se voltando contra a promessa que Deus fez a ele e aos cristãos. Então as pessoas que se levantam contra o povo de Deus, contra Abraão naquele tempo, estão se levantando contra a vontade do Senhor. Só que eu e você não podemos revidar. Por quê? Porque nós estamos empenhados numa causa que é de Cristo, que é do Senhor. Então quem vai tomar uma atitude sobre isso não somos nós. Nós não temos que desejar vingança, porque senão nosso coração vai ficar cheio de ressentimentos. Nós apenas precisamos apresentar nas mãos do Senhor
a situação e deixar Deus trabalhar no tempo dele, segundo a vontade dele, e não nos gloriar se alguma coisa acontecer na vida de alguém, dizendo, tá vendo? Eu sou um servo de Deus, Deus me ama, Deus não deixou isso ficar desse jeito. Não, nós não podemos fazer isso, senão nosso coração vai se encher de orgulho, nosso coração vai se encher de soberba, e isso vai ser um impedimento para Deus poder trabalhar nesse caso. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Inclusive, nós precisamos entender que aqueles que não amam a Jesus estão expostos à ira de Deus e são excluídos da comunhão da igreja. Eles não estão em comunhão com a igreja, por quê? Porque eles se opõem a Cristo. Então, só isso já é uma sentença terrível. Então, nós precisamos compreender que não somos nós que vamos tomar atitude contra essas pessoas. Temos que ter misericórdia, pedir a Deus que tenha misericórdia, mas nós não podemos levar isso para o lado pessoal de maneira nenhuma. 7. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 3. A bênção pessoal de Abrão é também uma bênção para os outros, tornando uma fonte de bênção para todos. Foi o que eu acabei de dizer agora há pouco. Como Abrão obedece a Deus e ele crê, e a partir disso ele obedece, ele está sendo um instrumento para que outras vidas sejam abençoadas. Quando você permanece, quando você prossegue, quando você vai à frente, quando você continua fazendo a obra de Deus, mesmo com lutas, dificuldades, mesmo com oposições, querendo ou não, além de você estar sendo abençoado, você está abençoando outras vidas, porque há quem está te observando, há pessoas te olhando, e fora isso, vai haver lugares que Deus vai te levar e Deus vai usar a sua vida. Então Deus está abençoando vidas através de você, como abençoou vidas através de Abrão, que se tornou Abraão. Então nós não podemos desistir por causa das lutas, por causa dos problemas. A promessa feita a Abraão cumpriu-se em Cristo, olha aí. E aqueles que creem nele são filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão creu. Então, ao crer, Abraão começa, ele dá início a crer no Senhor. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão em seus corações. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão poderia ter dito, como é que eu vou sair? Eu não sei nem para onde eu vou. Mas ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. Deus olhou para o coração de Abraão e viu nele fé, ele creu, certo? Bom, de repente você tem vontade, né, quer baixar aí o PDF desse Entendes tu que lês, dessa exposição bíblica, você pode fazer isso da seguinte maneira. Você pode clicar no link na descrição, tá bom? Da aba comunidade, ir para a aba comunidade. Chegando lá, você vai precisar rolar a tela até achar a publicação que você quer. E aí clicar. Uma vez que você clique, você é levado para o meu site. Você vai descer a página até na parte de baixo e lá vai ter os botões para você poder baixar. Quando for o Entende Tu que lês, um botão para baixar o PDF desse esboço. Quando for a aula da escola dominical, vai ter o comentário da lição e também tem um slide em PDF. Então é muito fácil. Só que agora também nós estamos disponibilizando esses links no meu canal no Telegram. Então é importante que você possa fazer parte do canal no Telegram. Por quê? Porque em 2024, no início de 2024, né, assim que entrar o ano de 2024, eu não vou disponibilizar mais os links na aba comunidade. Vão estar todos no canal do Telegram. Então é importante que você vá no meu canal no Telegram. Então tô deixando aí o aviso para você. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Quando você entra no meu canal no Telegram e tem aqui as publicações, ó, por exemplo, esse aqui é o último Entendes Tu que lês que foi postado antes desse. Basta você clicar aqui e uma vez que você clique aqui, você é direcionado para a página do meu site. Você vai descer a página e vai poder baixar, tá bom? O conteúdo para o seu telefone ou para o seu computador nesse caso. Então não deixe de participar do meu canal no
Telegram. Caso contrário, você não vai ter mais acesso futuramente, tá bom? Por enquanto ainda estou colocando na aba comunidade, mas a partir de 2024 não terá. Vai estar tudo aqui. Ó, as aulas, os links para baixar, tá aqui. Eu não estou disponibilizando aqui o PDF, eu estou disponibilizando o mesmo link que eu disponibilizo na aba comunidade, eu estou disponibilizando aqui para que você venha clicar, ir no meu site e poder baixar, tá bom? Nesse caso, não deixe de fazer isso. Vamos dar prosseguimento aí nesse caso. Nosso prosseguimento agora. Deus reafirma sua aliança com Abraão. Agora no capítulo 17, primeiro Deus chama, faz promessa. E agora no capítulo 17, Deus vai reafirmar aquilo que ele começou a falar no capítulo 12, tá bom? Então vamos lá. O encontro e a ordem divina. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Já se passaram 24 anos desde que Deus chamou Abraão para caminhar com ele e fez a promessa. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos. Abraão já está com 99 anos. Então se passaram 24 anos. Meu Deus, você pode dizer: pastor, que promessa longa é essa para se cumprir? Deus tem suas formas de trabalhar. Às vezes nós queremos que Deus cumpra a promessa da noite para o dia. Pode se passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos ou até mais tempo. Então nós precisamos ter isso na nossa mente. Então, como eu disse, já se passaram 24 anos desde que Deus chamou Abraão para caminhar com ele e fez a promessa: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Gênesis 12, 2. No entanto, até esse momento, a promessa ainda não se concretizou. Não havia se cumprido a promessa. 24 anos haviam se passado e mesmo assim a promessa não havia se cumprido. Ismael já tinha 13 anos. Em Gênesis 16 nós temos essa informação. Mas ele não era o filho da promessa. O texto prossegue afirmando que Deus aparece a Abrão e revela a ele outro nome: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Na primeira vez ele não se revelou dessa forma, conhecido em hebraico como El Shaddai, como também é mencionado em Gênesis 28:3, 35:11, 43:14, 48:3, 49:25 e em Êxodo 6:3, sempre relacionado à promessa de descendência. Então, Deus se revela de uma outra forma. Ele se revela ainda, ele amplia a revelação para que Abraão saiba que ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tá? Para você compreender, esse era o nome primitivo de Deus, né? Um nome lá que Deus se revela lá inicialmente também, cujo significado pode ser Deus do monte ou Deus da montanha. Lembramos do domínio universal de Deus, conforme destacado no Salmo 121, 1 e 2, que diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, talvez o nome El Shaddai pode estar relacionado à questão do Deus do monte ou do Deus da montanha, tá? Mas quer dizer que é o Deus Todo-Poderoso. Por fim, Deus exige de Abraão uma conduta alinhada com a sua fé. Se ele crê, ele precisa demonstrar isso através de quê? Atitude. Por confiar em Deus, Abraão precisava andar em retidão, como fez Enoque, Gênesis 5:24, que diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Então, quem crê precisa alinhar a sua fé à obediência a Deus. Existem pessoas que dizem assim: eu creio em Deus, mas a sua vida não condiz com aquilo que ele está falando, porque ele não obedece a Deus. Ele não vive segundo aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. A aliança que Deus fez com Abraão lhe concedia direitos, mas também exigia deveres. É muito comum hoje as pessoas quererem direitos, mas elas não querem compromisso com os deveres. Abraão sabia que dentro da promessa de Deus, da aliança de Deus, do pacto de Deus, ele também tinha que cumprir o seu dever, os seus deveres, a sua parte. Ele precisava andar na presença de Deus e ser perfeito, o que implicava viver uma vida de comunhão com Deus e ser obediente a Ele em tudo. Então esse ser perfeito é no sentido do esforço de Abraão para cumprir
obedecer aquilo que Deus estava requerendo dele. Nós não temos perfeição 100%, mas Deus espera de nós uma conduta de acordo com aquilo que está na sua palavra. Enquanto estamos aqui, não teremos perfeição. Só haverá um estado de perfeição quando recebermos um corpo glorificado na volta do Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui, precisamos andar em retidão diante do Senhor. Após a tentativa desastrosa de Abraão e Sarai de obter a descendência prometida por meio de Agar, e eu já toquei nesse assunto, Deus interveio de maneira muito clara e disse a Abraão: ande segundo a minha vontade, caminhe comigo e seja íntegro, tenha um coração confiante e amadurecido. Então Deus, ele se manifesta mais uma vez para que Abraão pudesse ter confiança que mesmo ele tendo tomado uma atitude que não era aquilo que Deus esperava, a promessa de Deus, ela iria se cumprir. Então, quando eu erro, quando você erra, quando nós erramos, se nós nos arrependermos, deixarmos, abandonarmos os atos que desagradam ao Senhor e prosseguirmos, o Senhor, ele continuará nos abençoando. Podemos ter consequências como Abrão e Sarai? Sim. Tiveram Ismael, isso veio trazer consequências futuras também. Nós temos aí uma rivalidade até hoje entre a questão dos povos, porém, o Senhor cumpriu aquilo que havia falado. 2. A promessa de uma aliança especial, Gênesis 17, 2. E porém o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Deus aqui não está fazendo uma nova aliança, e sim reafirmando a aliança que já havia feito em Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 15, do 1 ao 21. Se você ler, você vai ver que está lá. Então Deus não está fazendo uma nova aliança, tá? Deus está reafirmando aquela aliança que já havia feito. Abraão e Sarai haviam falhado em sua confiança em Deus, no que se refere ao milagre de lhes dar um filho. Então, não nos espanta Deus reafirmar a aliança, mostrando que apesar dos erros humanos, se nos arrependermos e confiarmos nele, sua promessa continua de pé. Eu já disse. Então você pode entender isso perfeitamente. Deus não fala apenas de dar a Abraão um descendente, mas uma descendência numerosa. Somente o Deus Todo-Poderoso seria capaz de fazer tal coisa, já que humanamente isso seria impossível para Abrão e Sarai. Então nós vemos o Deus do impossível se manifestando. Não há nada impossível para Deus quando ele quer fazer. Não é o que eu quero que Deus faça. Eu não tenho como dizer a Deus o que ele vai fazer. Mas quando Deus quer fazer, nada pode limitar o poder de Deus. Afinal de contas, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Deus já havia dito a Abraão que sua descendência seria numerosa, tanto numerosa quanto o pó da terra. Gênesis 13, 17. Seria tão numerosa quanto o pó da terra. Gênesis 13, 16. E as estrelas do céu, Gênesis 15, 5. No entanto, agora, quando seu corpo já estava envelhecido, Deus promete multiplicar sua descendência de forma extraordinária. Se já seria difícil em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos, imagine agora que Abraão já está com 99 anos. Mas para Deus não é impossível. O comentarista, teólogo Warren Wiersbe, observa que essas duas comparações, a terra e o céu, sugerem que Abraão teria uma família física, os judeus, Mateus 3:9, e uma família espiritual composta por todos aqueles que crescem em Jesus Cristo, Gálatas 3, 26 a 29. Então esse comentarista, ele pega essa parte quando o Senhor fala que a descendência dele seria numerosa, como o pó da terra, como as estrelas do céu, e aí ele fala o pó da terra simbolizando a descendência humana de Abraão e as estrelas do céu que tinha a ver com uma descendência espiritual. É uma forma, né, de comparação, nesse caso, que o teólogo Warren Wiersbe vê. 3. A humildade de Abraão diante de Deus. Gênesis 17, 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Abraão, ao ouvir essa parte do que Deus disse, se prostra. Ele se prostra. Após tanto tempo ter passado e mesmo depois de ter se precipitado, Deus continua buscando um relacionamento com ele.
Não podemos andar de qualquer maneira na presença de Deus, nem eu, nem você. Se pecarmos, precisamos nos arrepender e voltar a andar em retidão. Se a perfeição absoluta, se a perfeição absoluta, sem nenhuma falha, fosse exigida de nós, então entendo, ó, se a perfeição absoluta, sem nenhuma falha, fosse exigida de nós, nenhum ser humano poderia se relacionar com Deus. Isso não quer dizer que por causa de eu saber que eu posso falhar, eu vou estar ali fundamentado em poder falhar e viver uma vida de prática do pecado. De maneira nenhuma, isso desagrada a Deus. Então, isso se chama graça, misericórdia, que são resultados do grande amor de Deus. Agora, nos versículos 4 a 8, Deus vai falar sobre sua parte nessa aliança. Então, Deus vem reafirmar a aliança e agora ele vai falar o que ele vai fazer. A mudança de nome e a promessa de paternidade. Gênesis 17, 4. Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E será o pai de uma multidão de nações. Deus reafirma a promessa de que Abraão será pai de muitas nações. Isso não se limita apenas à descendência biológica, mas também inclui a ideia de Abraão sendo uma bênção para muitas nações espiritualmente, já que Jesus Cristo veio de sua descendência. É através de Jesus que todas as famílias que se voltarem a ele serão o quê? Benditas. 5. A identidade redefinida de Abraão. Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações eu tenho posto. Deus muda o nome para que ele saiba, Abraão saiba, que a promessa tem validade e que quando ele olhe para o seu próprio nome, ele lembre, Deus prometeu, Deus cumpre. Um antigo nome semítico oriental significa pai exaltado. Já Abraão soa como uma expressão hebraica que significa pai de uma multidão de nações. Mais ou menos, tá? Seu antigo nome representava seu passado, pertencente a uma posição social privilegiada. Abraão vivia num lugar onde ele tinha alguns privilégios, a posição que ele havia. Mas agora é diferente. O novo nome representa sua grande descendência debaixo da promessa de Deus. Não foi Abraão que foi atrás de Deus, foi Deus que se manifestou a Abraão. Então tudo que está acontecendo na sua vida e vai acontecer é consequência da graça de Deus. Não sou eu que fui atrás do Senhor, foi o Senhor que se revelou à minha vida. Então eu preciso entender, o evangelho chegou até a mim. Deus quis que a sua palavra se manifestasse a todos. E a sua parte é crer e se arrepender dos pecados. Por que vamos nos gloriar? Por que vamos nos exaltar? Por que vamos achar que somos melhores do que um ou outro? Que estão ali servindo a Deus e até dos que não servem ao Senhor. Precisamos usar de misericórdia. Falar desse grande amor para essas pessoas. Viver de acordo com o evangelho para que elas vejam a luz de Cristo em nós e queiram Jesus. Certo? A mudança de nome do patriarca e matriarca, que é Sarai, para Sara, mostram que eles estão sob o governo de Deus e são chamados a um novo destino e missão. Então, ao mudar o nome, vocês estão debaixo de uma aliança. E vocês têm que estar sendo direcionado pela minha vontade. Não é a vontade de vocês, é a minha vontade. Irmãos, quem dera que eu e você compreendêssemos que quando aceitamos Jesus, deixamos de viver para nós. Os nossos planos, nossos projetos, eles agora precisam passar pela vontade de Deus. O que está de acordo com a vontade de Deus vai se cumprir. Mas o que não está de acordo com a vontade de Deus vai nos atrapalhar se nós persistirmos em querer fazer aquilo. Por isso precisamos buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aonde eu vou buscar isso? Vou sair por aí correndo atrás de pessoas para receber uma profecia, para receber uma visão, para receber uma revelação? Claro que não! Eu vou pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá? E vou ler, vou meditar, vou consultar a palavra de Deus. É isso mesmo. Talvez você diga, pastor, que isso? Não é isso. Eu não posso sair por aí. Olha, deixa eu mostrar. Eu preciso mostrar aqui, ó. Sim, aqui, ó. Você precisa da Bíblia Sagrada.
pegar a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Não é pegar só uma hora ou outra, chegar e... deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. E, pum, abre a Bíblia. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. E fica abrindo Bíblia em páginas aleatórias. Aí quando abre em página em branco, aí você... não, eu vou abrir... Deus não quis falar comigo. Não é isso. Não é isso. Passa a ser uma crendice numas coisas. Tudo bem, pode acontecer de num momento você abrir a palavra e Deus até se manifestar e falar através daquele versículo. Mas isso como um hábito, sempre que você quer ouvir Deus falar, eu vou abrir. Não, você tem que estudar. Quando você estuda as escrituras, Deus está falando com você. Quando você está num culto que a pregação está sendo... o pregador está pregando a palavra de Deus, o pastor está ensinando a palavra de Deus, ou quem quer que seja esteja ali com a palavra, você está também sendo alimentado, está sendo aprendendo a vontade de Deus, caso aquela pregação seja uma pregação bíblica. É importante eu entender isso. 6. A promessa de frutificação e grandeza. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Deus enfatiza novamente que Abraão será frutífero e que as muitas nações e reis surgirão de sua descendência. Deus está enfatizando, Deus está falando, Deus está reafirmando. Isso sublinha a grandeza da promessa divina. Abraão foi o pai físico de muitas nações, o Israel étnico, através do filho prometido Isaque, teve os ismaelitas, os edomitas e seus descendentes através de Quetura, e aí por aí vai. Porém, esta promessa encontra seu cumprimento final na multidão de cada tribo, língua e nação que compartilha a fé de Abraão recebem salvação em Jesus Cristo. São e recebem salvação em Jesus Cristo. Então eu e você vamos chegar à conclusão que Deus realizou uma missão transcultural. Por quê? Porque através de Abraão, outras etnias, outras culturas, outros povos foram alcançados. Mas quem começa por Abraão? Deus. Então tudo começa em Deus. Nada começa no homem, começa em Deus. Guarde isso, é importante. E ele nos manda fazer aquilo que ele deu exemplo. 7. Aliança perpétua e o relacionamento com Deus. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. A razão de ser a realidade do concerto de Deus com Abraão era Deus ser o Deus único de Abraão e os seus descendentes. Então, só havia o que havia por causa de quem Deus era. Então, Deus é Deus. De quem Deus é, ele é Deus e ponto final. A promessa de Deus de ter ser a ti por Deus é a promessa mais grandiosa das Escrituras. Porque Deus quer ser o nosso Deus. É a primeira promessa, a promessa fundamental na qual se baseiam todas as demais promessas. Significa que Deus assume o compromisso, sem reserva, com o seu povo fiel, para ser o seu Deus, seu escudo, seu galardão, está em Gênesis 15:1. E aí o salmista, reconhecendo isso no Salmo 91, ele diz, direi do Senhor, Salmo 91:2, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É isso que Deus espera quando ele se revela para o seu povo. Em Cristo, nós estamos aí, novamente, dentro da vontade de Deus. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos viver segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer? Fomos alcançados para um propósito. E o propósito é vivermos em obediência à vontade de Deus. Cumprir o propósito de Deus. Quando Deus fez Adão e Eva, ele fez com propósito. Mas quando Adão e Eva pecam, eles saem do propósito de Deus. E Deus se revela também para poder trazer o homem de volta para dentro do seu propósito, que é viver uma vida de obediência, uma vida que glorifique ao Senhor. E aí a gente quer viver na presença de Deus, mas para alcançar as nossas prioridades. Não é a sua prioridade, é a prioridade do Senhor. Saiba disso, é importante saber disso. Então,
Significa também que a graça de Deus, seu perdão, promessa, proteção, orientação, bondade, ajuda e bênção são dadas aos seus com amor. Deus providencia tudo isso, tá aí em Jeremias 11:4, 24:7, 30:22, 32:38, Ezequiel 11:20, 36:28, Zacarias 8:8. Todos os crentes herdam essa mesma promessa mediante a sua fé em Cristo. Gálatas 3:16. Vamos botar aqui pelo menos esse texto de Gálatas 3:16, texto na tela. Deixa eu colocar aqui, procurar aqui, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só. É a tua posteridade que é Cristo. Então, através de Cristo, nós fomos alcançados pela promessa que Deus fez a Abraão. Então, ele faz promessa a Abraão, vem a descendência, nasce Cristo e todos nós somos alcançados. 8. A promessa da terra e a identificação com Deus. Gênesis 17:8. E te darei a ti a tua semente depois de ti, a terra das tuas peregrinações. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. Então, preste atenção. Deus está fazendo uma promessa que não vai se cumprir com Abraão vivo. Mas ele está recebendo a promessa e Abraão tem a parte dele, que é crer e continuar até o final da sua vida. Abraão e seus descendentes físicos receberiam pela promessa divina a terra de Canaã. Gênesis 12:7, 13:15, 15:7, 18-21. O concerto era perpétuo do ponto de vista de Deus. Ele poderia ser violado somente pelos descendentes de Abraão. Isaías 24:5, Jeremias 31:32. Assim sendo, a posse da terra dependia da condição da obediência a Deus. Existem promessas que Deus faz para a nossa vida que são condicionais. Então, se você não obedecer, se você não praticar o que ele quer, ele não pode cumprir, porque ela tem uma condição, que é a obediência a ele. Então, nós precisamos entender isso. Quando o povo de Israel deixou a aliança com Deus, foi para o cativeiro assírio, as 10 tribos. Quando o povo de Judá deixou a aliança com Deus, foi para o cativeiro babilônico, o reino do sul. 10 tribos, reino do norte. Por quê? Porque desobedeceram. Então eles perderam a terra naquele momento. E durante muitos anos ficaram sem a terra. Somente quando Israel foi reconhecido novamente como Estado, país, é que eles tiveram de volta o lugar. E mesmo assim não estão com um local total. E existem guerras e guerras. Mas Deus prometeu. Quem falhou não foi Deus, foi eles. Eles falharam. Bom, faça uma arte com Amanhãs Artes Digitais. Preste atenção aí no aviso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então não deixe de entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais para que você possa ter aí uma oportunidade de contratar, tá bom? O serviço para poder fazer aí um trabalho para a sua igreja, você que é um profissional liberal, tá? E eu queria até, inclusive, apresentar para você aqui, mostrar aí, ó, o Instagram tá aí, ó, dela. Tá?
Inclusive tá também fazendo trabalhos assim, ó. Ó, tá vendo aí, ó? Arte design com animação. Então, com vídeo também inserido. Então, você também pode, se quiser, entrar em contato, que ela tá fazendo esse trabalho também. Manhãs Artes Digitais. Não esquece não, tá bom? Vamos lá. Conclusão. Vamos finalizar hoje aí a nossa exposição bíblica. Deus revela em sua história com Israel. Vamos lá. Primeiro, sua liberdade em ser misericordioso com os que creem e obedecem. Isso serve para nós também. 2, sua santidade em trazer juízo sobre quem quebra a aliança. Então, se eu e você quebrarmos a aliança, nós seremos passíveis de julgamento. Sua fidelidade em restaurar o arrependido. Você pecou, Deus está pronto a te perdoar. Pode ter consequências, mas isso não significa que o perdão de Deus não aconteceu. Sua absoluta soberania sobre a história humana e sua própria história a sua própria história de Abraão. Então você vê que Deus, ele é soberano. Deus não faz o que eu quero, ele faz o que ele quer. Abraão não pôde dirigir a história era a história de Deus através da vida de Abraão. Então pare de achar que você pode usar Deus para fazer a sua história. Não faça isso, porque você só estará se prejudicando. 5, sua determinação graciosa em escolher um homem para demonstrar seu amor. Quem escolheu Abraão foi Deus, não foi Abraão que escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu a ele. Então pare de achar que é você quem escolhe, não somos nós, é o Senhor que escolhe para fazer determinada obra. Aqui eu não estou falando de salvação, a salvação é oferecida para todos, mas a posição no reino para realizar determinadas tarefas, quem vai dizer quem é o Senhor, não sou eu, não é você. A nossa parte é aceitar e ter boa vontade para fazer. Isso é verdade? É, mas quem vai dizer quem é quem para fazer é o Senhor. Deus que foi buscar um homem que não o servia, mas sim outros deuses. Abraão servia outros deuses, que tinha diferentes costumes e hábitos. Espera de sua igreja o entendimento e a obediência de levar o evangelho a pessoas de outras culturas que creiam e recebam a salvação. Então, assim como Deus buscou um homem que servia a outros deuses, foi através desse homem buscá-lo, então passa a ser aí uma missão transcultural. A mesma coisa Deus espera da sua igreja. Tem pessoas que não podem ir, então o que elas vão fazer? Elas vão orar para que Deus possa abençoar quem está indo. Elas também podem contribuir para que outras pessoas possam ir, tá? Certo? Então nós podemos de alguma forma contribuir com missões transculturais. Você entendeu que o amor de Deus deseja alcançar a todos? Você tem falado desse amor para aqueles que estão pelo menos à sua volta? Porque talvez você e eu podemos dizer, mas eu não tenho como fazer missão transcultural. Então faça missão local. Evangelize as pessoas à sua volta. Mas não deixe de falar do grande amor de Deus. Bom, participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Isso é importantíssimo, você não deixar de participar. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Tá bom? Então é importante que você entenda isso. Eu também queria pedir a você que caso você queira baixar tudo num único lugar, às vezes você, pastor, vídeo a vídeo, eu tenho que ir lá na aba comunidade, clicar no link, ir para o site, descer a página, ou ir lá no canal do Telegram, clicar no link e descer, você pode ser membro do canal. Então preste atenção nesse aviso que eu vou deixar aqui para você. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram.
Então você tem a oportunidade aí do Seja Membro, tanto na aba Comunidade, como no link no Telegram, ou na descrição, que é o lugar mais fácil de você encontrar, tá bom? Bom, vamos orar. Eu quero apresentar cada causa agora, o caderno tá aqui, tá? Representando aí cada pedido que você faz. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus, tá? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero apresentar cada causa nesse momento, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por mais esse programa. Eu quero pedir ao Senhor que visite as vidas, as pessoas, suas necessidades. Tem pessoa precisando de cura, Senhor. Pessoas precisando, Senhor querido, da cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. Pessoas precisando de cura do coração, Pai querido, dos rins, dos pulmões. Pessoas com problema de circulação, pessoas com problema de pressão alta, pessoas com problema, Senhor querido, outros tipos de problemas. Pessoas que têm causas na justiça, que precisam de uma solução. Essa aposentadoria, Senhor, que está aí há muito tempo, Senhor, e não sai. Ó, meu Deus querido, meu Deus amado, Tu pode ajudar essas pessoas. Essa pessoa que precisa de uma porta de emprego, está desempregada, está passando por grande dificuldade. Olha essa carteira de trabalho sendo apresentada nesse momento. Eu creio que o Senhor pode abrir as portas, que o Senhor pode se manifestar. Essas pessoas que estão aí, Pai, precisando de libertação, pessoas que estão viciadas nas drogas, viciadas na prostituição, viciadas no vício, Senhor, da bebida, ó Pai querido, da jogatina. Eu sei que Tu pode, Senhor, libertar essas vidas. Ó Senhor querido, Tu pode mudar a vida delas através de Jesus Cristo, para que elas possam ter seus pecados perdoados, não sejam mais culpadas diante do Teu tribunal, passem a ser filhos e filhas do Senhor. Eu entrego todas essas causas nas Tuas mãos, ainda que eu não venha, Pai querido, Pai amado, descrever cada necessidade, ó Deus, detalhadamente, mas o Senhor conhece, representadas nesse caderno de oração. Toma cada pessoa, cada necessidade, cada problema, eu entrego tudo nas Tuas mãos e eu Te peço que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um que está assistindo essa exposição bíblica, sobre a vida dos seus familiares, sobre a vida das pessoas que moram na redondeza, dos seus vizinhos, que o Senhor possa salvar vidas lá, salvar vidas aqui também, transformar as vidas, que eles tenham um encontro real e verdadeiro com Teu Filho Jesus Cristo. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Bom, nesse momento nós chegamos aqui ao final. Eu estarei dando a bênção apostólica, deixando na próxima tela os vídeos de recomendação. Agradeço você que chegou até aqui. Se houve durante a exposição bíblica algum som de fundo, me perdoe, porque às vezes acontece que entra som de fundo, não tem jeito, né? Devido à localidade, né? As casas próximas, apartamento próximo, mas eu tento fazer o melhor possível em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse momento, receba a bênção apostólica e logo depois, na próxima tela, tem aí os vídeos que eu estou deixando de recomendação. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.